Imagine um mundo onde a noite era um reino absoluto, onde cada sombra escondia um predador, e onde o calor da luz ainda não havia sido domado. Antes do fogo, o mundo era medo, era silêncio, escuridão e instinto. Era o tempo em que a única chama viva estava nos olhos do caçador. Muito antes do Homo sapiens, muito antes de aldeias, linguagem e ferramentas sofisticadas. Viver na Terra significava uma coisa: sobreviver. Há cerca de 3 milhões de anos, o fogo ainda não havia sido descoberto. E isso mudava tudo. A noite não era descanso, era terror. Quando o sol se punha, o mundo era entregue às feras. Leões das cavernas, hienas gigantes, tigres dente de sabre. Todos caçavam à noite, e os hominídeos se escondiam. Durante o dia, nossos ancestrais vagavam em busca de frutas, raízes e pequenos animais. Mas tudo tinha que ser feito antes do pôr do sol. Sem fogo, não havia como cozinhar alimentos duros. Sem fogo, não havia proteção contra predadores. Sem fogo, não havia luz. Ao anoitecer, pequenos grupos de hominídeos buscavam refúgio em cavernas, árvores ou fendas nas rochas. Eles se encolhiam, tremendo de frio, cercados pela escuridão total, e torcendo, para que nenhum cheiro chamasse a atenção de predadores noturnos. O medo era constante, o silêncio ensurdecedor. Sem visão noturna, nossos ancestrais contavam apenas com o instinto. Eles ouviam, cheiravam, sentiam o ar mudar, os olhos arregalados, tentando captar qualquer movimento. Cada som no mato poderia ser a última coisa que escutariam. Um estalo, um rosnado distante, a respiração acelerava e o corpo se encolhia, tentando desaparecer. A noite era um território inimigo. O sol era tudo. Era calor, visão, segurança. Era quando o mundo era visível, quando as presas viam os predadores e quando havia alguma chance de fugir. Mas a luz durava pouco. E todos sabiam, com o pôr do sol, vinha o terror. Sem explicações racionais, o medo ganhava formas. O vento podia ser um espírito, a escuridão, uma criatura viva. Relâmpagos eram sinais dos deuses. A mente dos primeiros hominídeos começava a imaginar. Criava mitos, fantasias, monstros que talvez nunca existiram. Ou existiram demais. Sem fogo não havia calor à noite. Os corpos peludos dos hominídeos não bastavam em noites frias. Eles se juntavam, se abraçavam, buscavam o calor uns dos outros. Mas muitos adormeciam todas as noites. Eles sabiam, lá fora, sempre havia algo esperando. Mas então, um dia, em algum lugar, algo mudou. Talvez foi um raio que incendiou uma árvore. Talvez um incêndio florestal revelou o segredo da luz. Algum ancestral, curioso, se aproximou. Sentiu o calor. Viu que animais fugiam do fogo. E ali começou a revolução mais poderosa da história da Terra. Mas este vídeo não é sobre o fogo em si. É sobre o mundo antes dele. O mundo onde a inteligência ainda não era o suficiente. Onde sobreviver era estar sempre alerta. E onde a escuridão era mais que ausência de luz. Ela era um monstro, um juiz, um predador invisível. O medo da escuridão ainda está dentro de nós, mesmo depois de milhões de anos, mesmo com luz elétrica, casas e cidades. Porque um dia a escuridão nos caçava, e foi graças a ela que aprendemos a sobreviver, a pensar, a imaginar e, finalmente, a acender a primeira chama. Mas e quando o fogo surgiu? O que aconteceu quando nossos ancestrais finalmente controlaram a luz? Essa é uma história para o próximo episódio.